Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo nos apresenta a transfiguração do Senhor. E na transfiguração do Senhor somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a ver em Jesus Cristo a face gloriosa de Deus. E assim também permitir que essa face gloriosa de Deus anime as nossas vidas, motive os nossos corações para a glória que há de se manifestar também na vida de todos e cada um de nós. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até o Filho do Homem vir e ser ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo toma consigo 2 dos seus discípulos e vai para uma alta montanha. Sabemos que a alta montanha é o lugar onde se pode falar com Deus. A montanha é sempre um lugar onde Deus se comunica com o seu povo. Na altura podemos assim, no silêncio também, como que um retiro, deixarmos Deus falar aos nossos corações. Permitir que a graça de Deus se manifeste também em nossa vida. Possamos também desejar ter esses momentos em nossa história, no dia a dia da nossa vida, na nossa semana, nos nossos trabalhos, durante o ano inteiro. Quantos momentos nós temos para ir até a montanha? Não fisicamente falando, né? Não necessariamente eu tenho que subir numa montanha por aí afora, sair caçando a pedra do baú lá em São Bento do Sapucaí ou Campos do Jordão, mas eu posso subir na montanha no sentido de me colocar diante de Deus, me colocar diante da graça. E diante da graça de Deus, Deus se revela, assim como Cristo fez aos seus discípulos, transfigurou-se diante deles. Apareceu aos discípulos, demonstrou aos discípulos a face gloriosa de Deus, a manifestação da sua glória, da plenitude daquilo que também viveremos. E aqui Jesus Cristo estava com os discípulos a caminho de Jerusalém. Jesus Cristo já estava falando e alertando a eles acerca de tudo aquilo que iria experimentar e passar em Jerusalém, sobre o Calvário, sobre a entrega, sobre a morte. E esse momento, queridos irmãos e irmãs, é como que um bálsamo ao coração dos discípulos em dizer: tudo aquilo que eu estou vos falando é em vista desta glória, dessa manifestação, deste momento prazeroso da graça de Deus, desse êxtase espiritual que os discípulos vivem juntos com Jesus. E por isso vão dizer: Senhor, é tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui diante dessa graça, diante dessa manifestação da glória de Deus em nossa vida. Vamos ficar por aqui. E é uma tentação que nós temos muitas vezes, de no momento em que nos colocamos diante de Deus, não somente recebermos a graça, a manifestação de Deus, mas devemos nos alimentar desta graça para darmos continuidade à nossa caminhada. E por isso, então, é o que acontece com os discípulos. Eles recebem essa graça da transfiguração do Senhor, reabastece as suas energias, mas não para ficar lá na montanha, não para ficar somente no gostosinho da fé, mas para descer a montanha e enfrentar os desafios do dia a dia. Uma espiritualidade, queridos irmãos e irmãs, que serve somente para ficar na montanha, não é cristã. Porque a espiritualidade do Cristo sugere o seguimento de Jesus, não somente na transfiguração, mas na cruz
e a partir da cruz, a certeza da ressurreição. Que Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa caminhada. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.